Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. E o caso que eu vou trazer para você hoje é da menina sem nome. Você já ouviu falar nesse fato? Hoje eu vou contar para vocês a história da menina sem nome, onde aconteceu, como foi. Desde já, se você gosta desses casos misteriosos que envolvem espiritualidade, religiosidade e muitos outros fatos místicos, fica comigo. No decorrer do vídeo eu vou contar para vocês essa história que ocorreu há um bom tempo atrás na Praia do Pina, para ser mais específica, em Recife, Pernambuco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo. Esse fato aconteceu em 1970, na Praia do Pina, em Recife, para ser mais específico, dia 22 de junho de 1970. O corpo de uma menina de aproximadamente 8 anos foi encontrado semi-enterrada na Praia do Pina. Quem encontrou o corpo da menina foi um vendedor de água de coco, Arlindo José, que trabalhava nas intermediações. E ele estava acompanhado do seu auxiliar, que na época tinha 11 anos, Oswaldo Ulisses. O corpo dessa menina foi encontrado com muitas lesões. Segundo a perícia na época, essas lesões podem ter sido ocasionadas por um objeto pontiagudo. Exemplo, uma faca. Havia uma corda em seu pescoço e seus braços estavam amarrados para trás. Essa foi a primeira impressão que os legistas tiveram do corpo dessa menina. Quando a perícia recebeu esse corpo e levou para o IML, eles constataram que havia muitas lesões e que essa criança tinha sofrido muito antes da sua morte. E sendo que ela não pôde nem se defender, pois as suas mãos foram amarradas para trás antes de começar a sessão de tortura. No início, como em muitos outros casos, foram levantadas inúmeras hipóteses sobre a morte dessa menina. O que poderia ter ocasionado naquela situação? Uma das hipóteses foi o fato dela ter sido afogada, mas isso já foi logo descartado porque na perícia no seu pulmão não foi constatado um pingo d'água, só apenas areia. Então foi constatado que essa menina morreu na praia e que as lesões podem ter sido ocasionadas lá ou foi ocasionada em outro lugar e terminaram infelizmente de matar essa menina na praia. O que mais surpreendeu não só a perícia, como a população e a comoção das pessoas, foi o fato de como a menina de apenas 8 anos sofreu tantas torturas e tantas lesões se ela era apenas uma criança. Tão franzina, ou seja, tão magrinha, como é que pode ter sido um requinte de crueldade tamanha, absurda, contra uma criança? De uma coisa a perícia ficou certa. Uma das hipóteses que foi descartada é um crime sexual, ou seja, se alguém tinha violentado essa menina. Na perícia foi constatado que ela não foi violentada. E com isso se levantou uma comoção muito grande à procura de quem teria sido o culpado de cometer tamanha atrocidade contra aquela criança. E nisso começaram a se levantar suspeitas e uma das suspeitas caiu sobre o próprio Arlindo. Aquele senhor que encontrou o corpo dela, houve algumas coincidências que chegaram a essa conclusão. Das primeiras coincidências foi o próprio Ulisses, o seu auxiliar, levantou alguns fatores que levaram a polícia a acreditar que o seu Arlindo era o verdadeiro culpado. Um dos fatores foi ele comentar, naquele mesmo dia, que ele estava afim de uma mulher para, digamos, se desfrutar. Um outro fator predominante, segundo Ulisses, o seu Arlindo estava manuseando cordas. E como eu mencionei, a menina foi encontrada com uma corda no pescoço. E nisso foi gerando mais coincidências. Uma delas foi que uma moça que lavava a roupa do seu Arlindo chegou para a perícia e falou que no dia seguinte que ele tinha encontrado o corpo dessa menina, ele tinha levado uma calça para ela lavar e nessa calça havia algumas manchas que poderia ser sangue. E nisso foi se juntando mais fatores. Um dos fatores foi a perícia ter constatado que no estômago da menina ainda havia restos de feijão e farinha, que possivelmente foi a última refeição que essa menina fez e seu estômago ainda não tinha digerido total. E por infeliz coincidência, esse era o mesmo alimento que o seu Arlindo tinha se alimentado naquela mesma noite, quando aconteceu a sua morte. O seu corpo foi encontrado dia 22 de junho, mas a sua morte foi decretada, segundo a perícia, aproximadamente das 20 horas do dia 21 do dia anterior. E nisso gerou essa coincidência, o fato de seu Arlindo ter jantado naquele mesmo dia farinha com feijão. E nisso a polícia já juntou
essas coincidências e decretaram a prisão do seu Arlindo. E um dos fatos também predominante é que o corpo da menina foi encontrado próximo da barraca do seu Arlindo. Ou seja, houve muitas coincidências que levaram a polícia a decretar a sua prisão, com 4 dias após o corpo dessa menina ter sido encontrada. Só que houve uma reviravolta nesse caso. Com 1 semana depois, um mecânico, Geraldo Oliveira, de apenas 22 anos na época, que trabalhava nas intermediações, segundo até então, ele tinha se entregado voluntariamente, assumindo o caso e dizendo que ele mesmo é que tinha cometido esse crime. E com isso, o seu Arlindo foi solto com 1 semana depois da sua prisão e totalmente inocentado. Com essa confissão do Geraldo, segundo ele falou, o caso aconteceu porque ele já tinha visto essa menina por várias vezes naquelas intermediações e nesse dia ele ofereceu um dinheiro para ela em troca de alguns favores, se é que vocês me entendem. E quando chegou no ato, a menina começou a agredi-lo verbalmente e ele não gostou da postura da menina e, contanto, a matou. E, segundo o delegado, no seu depoimento, ele esclareceu muitos fatos que a polícia não tinha divulgado. E, por conta disso, eles tinham certeza que o Geraldo tinha cometido aquele crime e decretaram a sua prisão. Contudo, com tanta comoção que houve nesse caso e uma cobrança da população para que fosse logo solucionado e que o próprio Geraldo fosse responder logo por esse crime, no mesmo ano houve a primeira audiência sobre esse caso. Quando o Geraldo foi chamado para sua primeira audiência, ele negou tudo. Ele falou que ele não era o acusado e que ele só tinha assumido a autoria daquele crime porque ele foi coagido pela polícia e pelo delegado na época. Com isso, já gerou outra reviravolta. Ele falou que não conhecia aquela menina, que nunca tinha visto ela e que ele só tinha feito isso à base de tortura. Contudo, com toda essa reviravolta, foi adiada a sua audiência e o mesmo voltou para a prisão. Só que lá na prisão de Itamaracá, na região metropolitana de Recife, no mesmo ano, o mesmo foi assassinado. Com a morte do Geraldo, ficou 2 incógnitas. Primeiro, quem é que tinha cometido aquele crime bárbaro contra essa menina? E o segundo, quem era essa menina? Já que na época houve uma comoção muito grande. A imprensa, os jornais divulgavam todos os dias as fotos da perícia, pelo menos do rosto da menina, para identificar quem ela era, onde ela morava, se alguma pessoa conhecia essa menina. E com essas incógnitas veio alguns fatores de antemão. O seu Arlindo, por exemplo, uma das coincidências foi o fato dele ter jantado farinha e feijão naquela noite. Essa refeição é uma refeição muito típica de Pernambuco e do Nordeste, então é muito comum as pessoas comerem feijão com farinha. Como houve muitos fatos, apenas coincidências que não eram relevantes, que chegou à sua prisão. E já na questão do Geraldo, realmente há uma incógnita nesse caso, porque por um lado, em 1970 o Brasil ia passando por uma ditadura militar. Então, realmente há de se acreditar que ia vir, nesse caso, pode ter sido realmente uma possível tortura para que ele tenha assumido o caso. E com isso, infelizmente, hoje, nós não sabemos quem cometeu esse crime bárbaro e muito menos o nome dessa menina. Voltando para a menina, após a perícia, ela ainda ficou 2 semanas no IML São Martim, que fica localizado na Várzea, em Pernambuco, na esperança de que alguém ainda fosse lá reconhecer ela. Para não enterrar essa menina como indigente, colocaram no seu túmulo a menina sem nome. Depois do enterro da menina, com cerca de 3 anos, em 1973, o seu túmulo começou a ser visitado por pessoas que acreditavam que aquela menina tinha se tornado um anjo, uma santa, tornando-o assim muito conhecida, e na sua história gerou uma crença, uma religiosidade muito forte. Pessoas acreditam até hoje que ela opera milagres, que ela intercede por milagres. No seu túmulo as pessoas levam membros de corpo feitos por plástico, por cera, levam também casas, na representatividade de alguma graça alcançada por essa menina. As pessoas levam muitos brinquedos dos quais muitos são aproveitados por instituições beneficentes que trabalham com crianças e fazem arrecadações desses brinquedos para doá-los para as crianças que possivelmente não teriam brinquedo nenhum. Então, em volta desse caso, há uma crença, há uma misticiosidade
Há uma incógnita e há um mistério, e além disso tem uma espiritualidade que envolve esse caso. Até hoje se acredita que por intermediações do cemitério, há pessoas que já viram vagando com uma roupa branca pela avenida à noite, de madrugada, e alegam ser a própria menina sem nome. E nesse caso envolve mistério, envolve um crime bárbaro, sem solução, e ainda uma mistiosidade, uma religiosidade que as pessoas acreditam firmemente que ela virou um anjo, que ela virou uma santa e que ela ainda possivelmente aparece para algumas pessoas até hoje. Há uma grande comoção nesse caso. A minha opinião, depois que eu me aprofundei nesse caso, é que por naquela época as pessoas tentarem divulgar muito o rosto dessa menina para que fosse localizado, mesmo que a imprensa era limitada, era uma imprensa de jornal e as televisões ainda não facilitavam muito porque ainda era preto e branca. Eu acredito hoje, depois que eu estudei, que essa menina não era daquela localidade. Eu acredito que ela foi tirada de alguma região e levada para Recife para infelizmente cometerem esse crime com ela, já que as pessoas que se envolveram nesse caso alegam que nunca tinham visto essa menina, e o fato também de Pernambuco em peso naquela época não ter conhecido essa menina. Eu acredito que ela na verdade não era pernambucana, era alguma criança feita de refém e esse sequestro não deu certo, ou essa menina foi raptada de alguma forma e infelizmente teve o seu final trágico dessa forma. Eu quero compartilhar com vocês 3 fontes que eu usei para estar fazendo esse vídeo. Foi o canal da Kerliane Rocha, eu vi esse caso lá, e também vi um vídeo no canal Literatura do Cangaço com o Robério, um historiador fantástico, no qual ele sempre compartilha histórias místicas que eu adoro. Eu sempre adoro esses casos, mas o caso que me chamou a atenção dessa menina também foi o envolvimento na religiosidade, na crença das pessoas. E um outro foi um site que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem ver as fotos dessa menina. Eu não coloquei fotos aqui porque eu achei as fotos um pouquinho chocantes. Então, se você quer ver as fotos, vai ficar no link aqui embaixo, esse site, JCNE10, vai ficar aqui embaixo o site para vocês estarem vendo as fotos que foram feitas nas perícias. Foram feitas 8 fotos. Se vocês quiserem ver, é só clicar no link. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então, e não deixou ainda, já deixa o seu like. Deixa um comentário aqui para mim. Se vocês quiserem me dar sugestões de casos que aconteceu aí na sua cidade ou que você conheça, deixa aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu prometo trazer para vocês. Vou ler todos os comentários e responder se vocês tiverem alguma dúvida. Muita sorte na vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!